perspectiva você tem tido? Vocês estão muito animados, não. Mais uma chance. Olha para o seu irmão aí, mais bonito, e fala, e pergunta para ele: qual a sua perspectiva? Eu também não gosto quando o ministrante faz isso, mas nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Números 13 traz para nós os 12 espias que fazem o reconhecimento da terra de Canaã. O reconhecimento da terra de Canaã. E se você não leu a Bíblia hoje, eu vou ler o capítulo inteiro para você. Amém? Números 13, a partir do verso 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento do deserto de Parã enviou 12 homens. Quantos foram os homens? 12. Amém. Todos eles chefes das tribos de Israel. Estas eram as tribos e os nomes dos seus líderes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Oli. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jafoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, também chamado Josué, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Boz. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Que terra é essa, igreja? Canaã, aleluia! Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Negueb até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se os habitantes são fortes ou fracos, se são poucos ou muitos. Observem que tipo de terra eles vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, como campos abertos. O solo é fértil ou é pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Eles subiram e fizeram reconhecimento da terra. Que terra era essa? Canaã. Desde o deserto de Zin até Reob, perto de Lebo-Amate. Subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron. Chegaram onde? Hebron. Onde viviam a irmã Sesai e Talmai, todos descendentes de Enac. Amém? Até aí. No verso 1 nós vemos o Senhor se comunicando com Moisés. E que foi que o Senhor disse a Moisés, Amanda? Vá reconhecer a terra que eu os entreguei. Havia uma promessa, sim ou não? O Senhor entregou aquela terra para o povo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Amém? No verso 2 nós vemos o Senhor ordenando: mande um líder de cada tribo. Quantas tribos eram? 12 homens. Aleluia. No verso 3 nós vemos que Moisés obedece ao mandamento, aquilo que o Senhor falou. Amém? Amém. Do 4 ao 16 nós lemos toda a descendência, né, de onde eles eram. Do 17 ao 20 o Senhor, Moisés direciona exatamente o que precisa ser feito para reconhecimento daquela terra. Que terra, igreja? Canaã, aleluia. No 23 nós vemos que todos tiveram a visibilidade do quão fértil era aquela terra. O
diz assim: quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que 2 deles precisavam carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Os 12 homens, acredito eu, viram a prosperidade daquela terra. Mas nós vemos nos versículos a seguir que somente 2 creram fielmente que aquela era a terra que o Senhor havia entregado. Aleluia! A primeira lição que eu aprendo: nem todos que andam com você têm a mesma visão daquilo que Deus está te entregando. E o Senhor vai te dar nessa noite a sensibilidade de saber quem são os que estão andando conosco. Aleluia! No verso 25 diz que eles voltaram depois de 40 dias de uma missão para reconhecimento dessa terra. No verso 26 trouxeram um relatório. Nesse relatório tinham coisas boas, mas alguns daqueles homens ficaram atemorizados pelas coisas ruins que eles viram naquela terra. O que me diferencia daquele que está ao meu lado é a minha perspectiva. Todos nós temos a mesma visão daquilo que Deus fez e está fazendo, mas a minha perspectiva é diferente quando eu crio fielmente naquilo que o Senhor me prometeu. E no verso 1 nós vemos que essa era a terra que o Senhor entregou. O que é que o Senhor entregou para você, mas você só consegue ver a circunstância? O que é? Qual é a terra que o Senhor prometeu para você? Mas que você olha e fala: não, Senhor, tem muitos gigantes. Senhor, olhando para esses gigantes, nós somos como pó. Mas não, Josué e Caleb se levantaram e disseram: ei, vamos tomar a terra que o Senhor nos prometeu. O Senhor está conosco. E quantas vezes na nossa vida falta nós declararmos, Salviana, não importa o tamanho do gigante, o Senhor está conosco. Aleluia! No verso 30, nós vemos o posicionamento de Caleb, que disse assim: Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Em outras versões diz: Caleb fez calar o povo. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, com a certeza de que podemos conquistá-la. As pessoas à sua volta estão te incentivando ou estão te levando para um buraco mais fundo ainda? As pessoas que caminham com você, elas estão te impulsionando a viver aquilo que o Senhor está te entregando? Ou elas estão se conformando com o seu cenário atual? Com quem nós estamos caminhando? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. No verso 31 e 33 nós vemos uma perspectiva viciada. E muitas vezes os nossos olhos estão viciados naquilo que nós estamos vendo. Mas se a palavra diz que eu devo andar por fé e não por vista, onde é que nós estamos errando? Aleluia! O verso 31 diz assim: mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Eles viram o que havia de bom e de próspero naquela terra. Sim, eles reconheciam que ali era a terra que emanava leite e mel. Mas a vírgula mudou a perspectiva daquele povo. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Quem sabe nós estávamos no caminho, Sara, no caminho. Mas aí aquele filho de Nabucodonosor falou assim: não vai não, Sara.
para eles. Entendam que antes, durante e depois nós enfrentaremos gigantes, mas importa que é aquele que está conosco, que vai à nossa frente. Não importa o tamanho desse gigante, importa o tamanho do seu Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Não se pode medir, não se pode medir o tamanho dele. Mas muitas vezes os nossos olhos estão viciados naquilo que nós podemos ver. Mas eu te digo hoje que a fé não é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós cremos. E por fé nós começamos a praticar. Aquela terra já estava entregue, mas muitos estavam abrindo mão. E quantos de nós abrimos mão dos nossos sonhos? Abrimos mão da nossa família? Abrimos mão dos nossos filhos? Simplesmente porque não estamos vendo. Ei, abre seus olhos espirituais nessa noite. Abre seus olhos espirituais nessa noite, igreja. Em nome de Jesus. Em Números 14 nós vemos o povo continua se lembrando do Egito, se lembrando de que talvez era melhor morrer no Egito. Oh, mas será que o Senhor nos trouxe aqui para morrer, Adriana? Será que o Senhor nos trouxe até aqui para morrer? Não era melhor que morrêssemos no Egito? Ei, quantos de nós estamos olhando para trás, desejando viver o passado? Ei, não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás, o Senhor está dizendo. Não existe nada de bom no Egito, igreja. Não existe nada de bom, porque se houvesse algo de bom, o Senhor não teria nos tirado de lá. Olhe para o alto, olhe para os montes, que é de onde vem o socorro do Senhor. Você está comigo? Amém. Números 14, 7. Aleluia. E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra a qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Aleluia. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebele contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Não tenham medo. Glória a Deus. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Quem sabe você tem se levantado para dar esperança para um povo, e esse povo tem apedrejado você. Eu quero te dizer que o seu Deus não dorme, Ele não cochia, e Ele é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. Não chegou ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aleluia. Aleluia. Quando Moisés pede para aquele povo fazer expiação naquela terra, eu creio que ele sabia tudo aquilo que eles enfrentariam. Senão ele não teria perguntado se a terra é boa, quem habita, se a terra é protegida, se a terra ela é cercada. É como se Moisés dissesse: olha, a nossa peleja vai ser grande, então vamos lá e vamos saber o que nós vamos enfrentar. O Senhor está dando ferramentas para que nós possamos enfrentar tudo aquilo que nós precisamos para adentrar a terra prometida. Talvez a sua terra prometida seja na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, eu não sei. Mas nessa noite Ele está distribuindo ferramentas. Nós precisamos crer. Todos obedeceram aos direcionamentos. Todos viram a prosperidade daquela terra. Todos viram os gigantes. Mas 2 deles tinham forças no Senhor para enfrentar esse gigante. Se lhe falta forças nessa noite, seja revestido pelo Espírito Santo de Deus. O que nos diferencia das pessoas à nossa volta é a nossa perspectiva. Se há entre nós hoje uma perspectiva viciada, um olhar viciado daquilo que nós não cremos e não conseguimos ver, o Senhor abrirá os nossos olhos espirituais essa noite. Em nome de Jesus. Muitas vezes a
aquilo que o Senhor está fazendo de novo. Está na embalagem do velho. Nós precisamos somente ter a ação de descobrir o que tem ali dentro. O Senhor, Ele faz algo novo. Todo o tempo Ele faz algo novo. Mas a nossa perspectiva precisa mudar diante daquilo que nós estamos buscando. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos ter ações diferentes. Ninguém consegue resultados novos fazendo as mesmas coisas de sempre. Eu ouvi uma frase de que Deus pode fazer e Ele vai fazer, mas Ele precisa da sua oração. Porque como um Deus educado, Ele vai ouvir aquilo que você necessita. E muitas vezes nós estamos ficando exaustos no meio do caminho. E essa exaustão nos deixa cansado, nos deixa fadigado. Mas o que é que a palavra do Senhor diz? Que aqueles que confiam no Senhor voarão alto como águias, correrão e não se fadigarão. Seja renovado pelo Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós sempre nos acostumamos facilmente com aquilo que Deus está fazendo. Talvez tem vários cultos que você está chegando aqui por vir somente e não está conseguindo pegar as chaves que o Senhor está derramando. Saia desse vício em nome de Jesus. Saia dessa perspectiva limitada. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Existe salvação para a sua casa. Existe um avivamento para este tempo, mas antes do avivamento é necessário um alinhamento. O que é que precisa ser alinhado nas nossas vidas hoje? O que é que nós precisamos fazer? Muitas vezes não somos nós que estamos vivendo os nossos dias, são os nossos dias que estão nos vivendo, nos consumindo, e é o cansaço, e é segunda-feira, e daqui a pouco já é domingo de novo, e eu nem sei o que eu fiz na minha semana. A Ângela ministrou sobre nós uma palavra sobre o tempo. Ei, é você que tem que administrar o seu tempo, não é o tempo que administra você. Alinhe a sua perspectiva com a perspectiva do céu nessa noite. Viva os dias, conte os seus dias, é o que diz a palavra. Ele nos ensina a contar os nossos dias, para que nós possamos viver com sabedoria. Quantas vezes você não vê nem o dia começar, nem o dia acabar? Quando você vê, você já dormiu e nem conseguiu falar com o Senhor. Alinhe a sua perspectiva nessa noite. Em nome de Jesus, alinhe a sua perspectiva. Muitas vezes nós saímos do deserto, mas o deserto não sai de nós. E qual é esse deserto? Pode ser qualquer coisa que você está idolatrando. Não, mas eu não sou católica, eu não adoro imagens. Ei, o trabalho que você idolatra também fica no lugar do Senhor. A família que você idolatra fica no lugar do Senhor também. O dinheiro que você idolatra fica no lugar do Senhor. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor. E nós estamos cometendo pecado sem perceber, porque esses pecados estão tão enraizados em nós que nós não nos damos conta muitas vezes. Fujamos de toda e qualquer idolatria nessa noite, para que o Senhor tome um lugar de honra nas nossas vidas. O Senhor é quem precisa reinar nas nossas vidas. É Ele que precisa ter o primeiro lugar nas nossas vidas. E alguns sabem que eu viajei no domingo e eu não queria ir, porque eu ia no carro de uma pessoa que eu não conheço, e a minha perspectiva viciada de estar sempre com os meus, aconchegante, num lugar de conforto, não queria. Eu não queria ir, pastor. Eu não queria ir, porque eu queria ir no carro do meu tio, que é alguém que eu já conheço. Mal eu sabia o propósito que o Senhor tinha. Uma mulher que está de luto há 7 anos e não consegue viver a vida dela. Uma mulher que não consegue dirigir à noite, porque ela se lembra do marido que perdeu há 7 anos. 7 anos, igreja. 7 anos. E o Senhor me deu 2 palavras para ela. Uma delas está em João 14, 27. E eu vou ler para nós aqui nessa noite.
mulher vai vencer isso. Essa mulher não queria voltar à noite para casa. E ela já tinha me avisado: você vai levar o meu carro. Eu falei: não, Senhor, eu não vou levar. Para ela eu não falei nada. Essa mulher foi dirigindo e voltou dirigindo à noite. Porque nós precisamos ter empatia por aqueles que estão à nossa volta. De um lado tinha minha prima dizendo: ah, isso não é nada, passa o caminhão. Não, eu tenho medo. Não, passa o caminhão. Olha, você só dá 80 por hora, passa o caminhão. Ah, que isso? É só 80 por hora. Não era o que aquela mulher precisava ouvir. Ei, nós precisamos ter empatia pelas pessoas que estão à nossa volta. Qual é a dor do seu próximo que você não está dando importância? Você não sabe, eu não sei o que aquela mulher passou nesses 7 anos. Mas ela simplesmente não conseguia pegar o volante e pegar a estrada. Não importa se eu com medo ou não, eu pego a estrada à noite, de dia, com chuva. Mas aquela mulher precisava de um pouco de empatia. E quantas pessoas será que passaram pela vida dela e não tiveram um pingo de compaixão, de entender a dor daquela mulher? E eu falava assim: Deus, eu conhecia de te ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que essa mulher possa contemplar também aquilo que eu contemplo, porque existe uma paz que o mundo não pode dar. Se o Senhor diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, o que é que nós estamos iluminando? Será que você está iluminando somente o seu cenário e se limitando àquilo que o Senhor deseja fazer? Ei, a perspectiva daqueles 12 homens eram diferentes e era o mesmo ambiente, e nem todo mundo vai concordar com a sua visão, mas você precisa se levantar. Você precisa se levantar. E você pode dizer assim: ah, existe um ditado que prego que se sobressai a martelada. Não importa quantas marteladas você vai ganhar, importa que o nome dele esteja sendo glorificado. E através daquela terra que emanava leite e mel, o nome do Senhor era glorificado. Mas o Senhor disse: aqueles que murmuraram, aqueles que zombaram de mim, não entrarão na terra. Nós temos a oportunidade de crer naquilo que Ele está fazendo. Mas se você não quer, tudo bem. Se você não quer, tudo bem. Só que existem pessoas à nossa volta que querem viver a paz que o mundo não pode dar, e nós estamos nos acovardando. Abra a tua boca onde você estiver, em nome de Jesus. Quantas vezes eu não falava um bom dia para alguém que eu via todos os dias, um boa noite? Você sabia que um cumprimento pode mudar a vida de alguém na sua vida? Você sabia que um abraço, um sorriso pode destruir ou trazer vida para alguém? Porque não é aquilo que você fala, é aquilo que você carrega. O que é que nós estamos carregando? O que é que nós estamos derramando para as pessoas à nossa volta? Talvez você diz: Amanda, nada muda. E nada muda mesmo, porque você não muda. Nós queremos ver a mudança em todos os lugares, mas nós não queremos sair do nosso lugar de conformidade. Nós não queremos sair do nosso lugar de conforto. Nós queremos ficar quietinhos. Ai, Senhor, me deixa aqui hoje. Foram 4 dias na praia chovendo e eu sabia que ia chover, eu não queria ir. Mas existia um propósito, existia uma vida, uma vida. O Senhor pode movimentar você 300 quilômetros para o litoral norte por uma vida. Eu gastei um dinheiro que eu não tinha a favor de uma vida. Uma vida. E quantas vidas estão à nossa volta esperando um sorriso e nós não damos? Um sorriso, um cumprimento. Nós precisamos nos posicionar, igreja. A palavra do Senhor vai dizer que em alguns lugares Jesus não executou o milagre pela incredulidade do povo. Quantos de nós estamos caminhando? Achamos que tivemos um encontro com Jesus, mas o nosso encontro foi
enganados e roubados diariamente, achando que estamos caminhando no caminho da verdade e da vida, mas na verdade estamos tão acomodados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas financeiros, com o nosso casamento, e não olhamos para o lado. Amanda, o que isso tem a ver com os 12 espias? Tem tudo a ver, porque aqueles dois se posicionaram e nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos levantar diante de uma geração incrédula, diante de uma sociedade imoral, diante de um cenário político que talvez não é de acordo com o que você esperava. Nós precisamos nos posicionar diante da nossa família que está se embebedando, diante das crianças ansiosas. Eu tenho um priminho de 5 anos sofrendo de ansiedade. 5 anos! Você pode dizer, é frescura. Eu vi, irmãos. Eu vi com os meus olhos. Ele não vomita. O vômito vem na boca e volta. Porque a ansiedade não deixa ele vomitar. O cocô dele não... Desculpa, irmãos. Eu preciso falar isso pra você. Ele não pode ter desinteria. Senão ele treme de ansiedade. 5 anos. 5 anos. 5 anos. É o João. Uma criança de 5 anos sofrendo de ansiedade, fazendo terapia. Nada contra a terapia, irmãos, mas uma criança de 5 anos deveria estar brincando. Uma criança de 5 anos deveria ter sido alimentada. Mas sabe onde os pais dele passam o final de semana? Nem eu sei. Muitas vezes nem eles sabem. Qual é a nossa perspectiva daquilo que o Senhor está fazendo?